Gente, em primeiro lugar, muito obrigada por estarem aqui. Eu sei que para todo mundo aqui é só mais uma live, no meio de tantas lives nesse mundo atual que está cada vez mais digital. Mas para mim é a estreia. É a primeira, né? É a primeira, assim. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de cada um, quem já chegou, quem ainda vai chegar, ou quem vai estar assistindo essa live gravada depois. E primeiramente a Deus por nos permitir estar aqui, me permitir ter estudado, ter chegado até aqui, poder estar nessa posição de tentar ensinar alguma coisa. E é isso, a primeira coisa é agradecer. Então é o seguinte, como é que surgiu o título, o tema dessa live? A pergunta que nós arquitetos mais recebemos é: será que isso combina com aquilo? Será que se eu colocar tal coisa na minha casa, na minha sala, na minha fachada, vai ficar bom? Será que se eu colocar um tijolinho aqui vai combinar? Então, assim, será que combina? Esse se combina, eu diria que é o tema que a gente mais recebe. E pensando nisso, eu criei esse tema, os 6 segredos das combinações, para poder mostrar para todo mundo, assim, dar algumas regrinhas, algumas um guia básico, né, de por onde você começar, por onde você seguir na hora de montar a sua casa, a sua sala, fachada, compor revestimentos. Serve para tudo, gente, porque na verdade, quando a gente fala de design, o design ele abrange várias coisas. Então, assim, o que eu vou falar aqui, eu sou arquiteto, então meu foco é casa mesmo, edificação, fachada, enfim. Mas isso você também pode usar até para se vestir. Quem assistiu já meus vídeos falando sobre cores, já teve gente que veio comentar comigo depois, que depois de assistir o meu vídeo, a pessoa começou a usar isso para se vestir, aquela questão do ciclo cromático, enfim, então é muito legal. Você pode usar para montar os seus posts no Instagram, os seus stories, que cor que eu uso, que cor que eu misturo. Você pode usar para montar uma mesa posta na hora de receber amigos. Que mais? Para montar arranjos. Inclusive tem até um arranjo novo aqui, fresquinho, gente, ó. Quem me conhece sabe, quando eu vou receber visita, eu sempre gosto de ter um arranjo fresco, novo, na casa. E eu tô recebendo vocês de visita no meu Instagram hoje, na minha casa. Então tem aqui flores também para recebê-los com muito carinho. Então vamos lá. O primeiro tema, a primeira regra que eu vou abordar é: defina uma paleta de cores. Como que você vai fazer para definir uma paleta de cores? Primeiro, sabendo quais cores você gosta. Então, todo mundo aqui tem alguma cor favorita ou algumas cores favoritas. Você pega essas cores favoritas e já é o seu ponto de partida, né? Depois, deixa eu mostrar aqui que é uma paleta de cores para quem talvez está na dúvida. Eu salvei algumas imagens aqui. Deixa eu mostrar. A paleta de cores são combinações, tá vendo? Se você digitar no Google mesmo, assim, você vai achar. Peraí, deixa eu passar. Ao vivo tem dessas coisas, né? Abri o editar. Aqui, ó. Outra paleta de cores. Tá vendo que é um conjunto, uma combinação harmônica? Você vai escolher a paleta de cores que tem o astral do que você quer dar para o ambiente. Se você observar, ó, aqui tá uma coisa um pouco mais fria, mas tem um toque de alegria desse azul ciano. Aqui tá mais verão. Aqui também tá uma paleta um pouco mais verão, mais outono, eu diria, tá vendo? Aqui também mais outono. Aqui mais fria. Aqui também mais fria. Você vai compor a sua paleta de cores. Para você compor a paleta de cores, a gente vai voltar em um tema que quem me acompanha aqui mais tempo já me viu explicando, mas é a base de tudo, gente. Na verdade, assim, o nosso cérebro ele enxerga por blocos, por massa. E essas massas a gente tá falando ou de cores ou de contraste.
Quando eu falo contraste, eu quero dizer assim, contraste de iluminação. Então, assim, a diferença de um preto para um cinza é a quantidade de luz. Deixa eu pegar meu círculo cromático para mostrar. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? A diferença do preto pro cinza aqui é a quantidade de luz, de claridade, de branco, né, que a gente tem. Então, ou a gente enxerga por esse contraste ou por cores. Por que eu tô falando isso? Vamos supor que você quer colocar um tijolinho. O que na verdade é um tijolinho? Não é laranja? A gente tá falando de tijolinho, a gente tá falando de laranja. Algum granito desses mais, tipo cinza andorinha, esses mais simples. Cinza. Então, se você for ver, até quando a gente está falando de materiais, eles, no fundo, tudo está se resumindo em cores. A palha a gente está falando de uma cor mais amarelada, um marrom claro, um castanho. Então, vamos voltar àquela regra de combinação de cores do círculo cromático, que alguém já viu esse desenho, esse esqueminha que eu fiz aqui. Esse é o círculo cromático para quem não conhece. Então, assim, você tem aqui a disposição das cores básicas. Para você combinar o círculo cromático, você tem a forma de combinação análoga, que são as 3 cores vizinhas. Nós temos as combinações complementares, que são ou as cores opostas, que é a complementar oposta, ou a complementar dividida, que você pega a cor oposta, só que pula do meio, é uma do lado, outra do outro. E você tem as duplas, tá vendo? Que são 2 e 2, cruzado. Nós também temos a combinação equidistante. Você pega o círculo cromático e pega 3 cores equidistantes. Então, isso é pra gente mesclar cores bem diferentes mesmo. Então, aqui, ó. No círculo cromático, tá vendo? A gente tá falando aqui, por exemplo, o violeta, o roxo, o verde, né? Azul, laranja, são bem opostas. Temos também a forma de combinar tom sobre tom, que é aquilo que eu tava falando de luminosidade, que é da saturação. É que esse círculo ele tem um pouco disso aqui, isso aqui atrapalha um pouco, mas olha só. Tá vendo? Dentro do mesmo azul, você vai só clareando, dentro do mesmo verde, vai só clareando. Esse é o tom sobre tom. Então, estamos aí, passamos aí a primeira coisa, que é essa combinação de cores. Depois, segundo segredo para você acertar na sua combinação é definir um estilo. Para definir o estilo, você também vai analisar o estilo que você gosta. Porque por mais que tenham as regras, no fundo tem que agradar você ou para quem você está fazendo. Quando você definir um estilo, vai ficar muito mais fácil, porque você vai saber eliminar. Porque, vamos falar a verdade, né? Na hora que a gente sai para comprar, tudo é lindo. Na loja, tudo é lindo. Mas depois você junta e às vezes não fica aquela combinação harmônica. Então, defina o estilo e seja fiel a ele. Seja fiel a ele. Se você gosta do rústico, fica no rústico. Porque, assim... O que às vezes acontece? Você comprou aquele lustre lindo de cristais e de repente você gosta para pôr lá no centro da sala de jantar, mas ao lado tem um balcão, que você quer pôr uns pendentes sobre esse balcão, mas você também adorou um outro pendente que é um estilo bem industrialzão, bem bruto. Não vai dar certo. A gente até usa, né? Você pode ter visto muitos projetos de arquitetos, designers, que fizeram essa mistura e ficou legal. Mas a gente já tem mais elementos, tem mais estudo, mais repertório para conseguir fazer essas misturas um pouco mais ousadas de forma assertiva. Mas se você quer se garantir, ter aquela combinação infalível, seja fiel ao seu estilo. Então, falei definir paleta de cores, escolha um estilo e seja fiel ao seu estilo. Agora, a partir de agora, toda vez que você for numa loja de móveis, numa loja de revestimento, na loja de objetos de decoração, você vai ter aquele foco no estilo que você definiu. Pera, deixa eu pegar minha colinha.
Agora, para combinar, agora o outro segredo é: olhe nas entrelinhas. Parece uma coisa estranha eu tô falando isso, né? Mas vocês vão entender porque eu vou mostrar com vários exemplos. Tô com alguns materiais aqui para explicar isso que eu quero dizer. O que é olhar nas entrelinhas? Porque aí você falou, tá bom, Lorena, você me explicou as cores, entendi isso de estilo, mas aí eu vou lá com o marceneiro, tem aquele monte de MDF, aquela monte de opção de madeira, eu não sei qual que eu escolho. Eu vou na marmoraria, aquele monte de granito, pra mim parece que é tudo parecido, eu já começo a ficar estressada, eu não sei qual que eu escolho, como é que eu vou saber o que combina? Olhe nas entrelinhas. Vou te dar um exemplo desse granito aqui. Tô com uma peça de granito aqui. Esse é o granito chamado Cotton White. Se você for na marmoraria, você vai encontrar várias opções de granito mais pro branco. Tem o branco siena, branco itaúnas, arabesco. Eu peguei esse Cotton White, que ele tá uma ótima opção, por quê? Olha só, as entrelinhas que eu quero dizer. Que cores você observa aqui? A gente tem o fundo branco, a gente tem algumas pintinhas assim, quase pretas, né? Meio cinza escuro. Tem um cinza clarinho. E qual é a cor que a gente percebe aqui no meio disso? Fala aí pra mim. Vocês estão vendo? Porque vai que vocês estão vendo diferente, né? Eu sei que a filmagem muda. O que vocês estão vendo aqui? O verde, né? Olha só. A gente tem umas pintinhas verdes. Tem algumas pintinhas verdes. Então, se você vai escolher isso aqui, aí você fala, então na minha cozinha eu posso colocar essa bancada com esse granito e um MDF puxando pro verde. Você tá na dúvida entre usar verde ou entre usar uma outra cor, sabe? Lá na hora do MDF, você já escolhe o verde, porque você já viu que vai dar certo, porque puxa um pelo outro. São esses segredinhos de combinação que a gente faz. Aí, vou citar um outro exemplo com a madeira. Deixa eu pegar aqui minhas amostras. Essa madeira aqui. Esse MDF. Qual cor que a gente vê aqui? A gente tem um fundo, um bege clarinho, meio areia. E a gente tem uns risquinhos cinza e aqui marrom, tá vendo? Uns risquinhos cinza. Talvez pela câmera vocês não consigam ver, mas esse é um risquinho cinza. Meio um cinza quente, assim, um cinza... Não sei, ele tem quase que você vê um certo azul aqui. Então você já sabe que você pode misturar esse MDF com cinza, que vai ficar lindo. Olha, e esse é um cinza levemente azulado. Tá vendo que ele puxa pro cinza do MDF? Então quando você faz assim, você tem uma combinação assertiva. Deixa eu pensar em outro exemplo aqui. Ah, tá. Separei um azul também pra vocês verem, ó. Esse foi o cinza. E agora, essa mesma madeira com o azul. Olha só como é que fica bom. Então, se você tá com muito medo de usar cor... Ai, meu Deus, será que se eu colocar uma porta azul no meu guarda-roupa? Né? Olha só. Quando você faz esse teste de colocar um do lado do outro assim... Você faz com confiança, você consegue usar com confiança. Aí voltando à questão de dizer que tudo é cor, né? Aqui também. Esse é um MDF que tem uns pontinhos, ele imita meio que um aço cortem, alguma coisa assim. Que cor que ele é? Ele puxa para um laranja, não é? Vamos pegar o círculo cromático de novo. Qual que é o análogo do laranja? Azul, né? Laranja, azul. Laranja, azul. Olha que combinação linda. MDF.
Então você pode fazer o seu guarda-roupa, a sua cozinha, seu banheiro, desse jeito, né? Você poderia, isso aqui, ao invés de ser esse MDF, poderia ser o tijolinho. Então você poderia ter uma parede de tijolinho e do lado pintar um azulão bem escuro mesmo, sem medo. Com certeza vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Então, tá aí as entrelinhas. Isso também serve, aí só pra dar mais exemplos de aplicação. Esse é o MDF imitando linho, mas poderia ser o linho de fato. Então você vai olhar bem de perto esse linho e ver qual é a cor que tá na trama dele. Esse aqui tá um cinza quente, assim, um cinza meio amarronzado, mas aqui, por exemplo, o meu sofá, que não tem como eu mostrar, pegar um pedaço dele, mas assim, quando você estiver escolhendo o seu, você vai na loja, pega um pedacinho do retalho, você vai ver que na composição do tecido vai ter um fiozinho assim, é cinza, mas tem um fiozinho lá que é marrom, ou tem um fiozinho lá que é meio amarelado, meio palha, tem um fiozinho lá que é vinho. Aí você pega esse toque de cor que eu falei das entrelinhas e traz para os demais acabamentos. Deixa eu guardar aqui, gente, que eu tô cheia de coisa aqui no colo já. Outra coisa. Então, da mesma forma que eu falei de você escolher a sua cor favorita, se você também tá com dificuldade de escolher o estilo, você vai escolher uma peça central. Todo mundo tem alguma peça que gosta mais. Então você escolhe uma peça central e em torno dessa peça você define estilo e todo o restante da decoração. É como se fosse, assim, o protagonista do ambiente, assim como uma história, um filme, tem que ter um protagonista e a história gira em torno desse protagonista para ficar coeso, para fazer sentido. Senão fica aquela história sem pé nem cabeça que ninguém entende. A mesma coisa na decoração. Você com certeza já entraram em alguns ambientes que quando você não vê uma identidade, não tem uma identidade, não tem uma história ali sendo contada. É tudo aleatório, é ao léu. E você também já entrou em ambientes que você entra e onde você olha, o seu olhar passeia, você vê que faz tudo parte da mesma história. Então é essa a brincadeira. Eleja um protagonista. Isso também vai fazer com que o seu ambiente dê um up, dê uma elevada. Por quê? Você não precisa sair gastando dinheiro, investindo em tudo com peças das melhores. Assim, se você tiver nesse momento na sua vida, tiver um orçamento maravilhoso. Se não, escolha uma peça que seja uau. E essa peça você invista, coloque numa posição de destaque e ela vai ser a estrela do seu ambiente. A partir dela, você vai fazendo as demais escolhas, as demais composições, aplicando essas regrinhas, esse passo a passo que eu falei até agora. Isso aqui, a Su tá falando, desculpa, eu não tava lendo, gente. Ai, deixa eu ler os comentários, adoro. Comenta, gente, tá muito legal isso. Oi, Mari. Ei, Maninho. Nath, Cecília. Ixi, que pena, Marluce, a internet tá ruim. Evandro. Ah, que lindo. Obrigada, Kênia. Que mais? Isadora falou, eu nunca pensaria em misturar cores assim por pensar que ficaria muito chamativo ou que não combinaria. Não tenha medo. Gente, ela é minha sobrinha, tá gigante, mas é minha sobrinha. Não tenha medo de combinar, pode ir. Pode ir. Gente, tenha medo de viver no mundo branco, só branco, sem cor, sem vida. Seguindo essas regrinhas aqui, não tem erro. Não tem erro. E se você tiver com muito medo, vai aos poucos. Usa, por exemplo, vamos supor que você queria ter uma corzona na sua sala, mas você não vai comprar um sofá azul marinho, sei lá, tá com medo. Compra uma manta. Sabe uma manta dessas que a gente põe por cima do sofá? Azul marinho? Que aí você já tem aquela massa azul no seu ambiente, tendo aquele impacto. Ou pinta a parede mesmo, não precisa ter medo não, gente, pinta. Depois de alguns anos enjoar, troca a cor. Mas você merece chegar na sua casa e ficar alegre, sentir orgulhoso do que você fez, sabe? O que mais? A Su falou, o uso de texturas diferentes fica lindo. Com certeza, Su.
realmente, assim, quando você põe textura, você enriquece. Que é aquela comparação que eu falei do tijolinho que é laranja. Você poderia simplesmente pintar uma parede azul pintando uma parede laranja, mas isso aí é muito menos, tem muito menos graça, é muito mais sem graça do que se você tivesse um paredão azul e uma parede de tijolinho. A textura, ela enriquece o design. E a gente, nós como seres humanos, nós somos muito sensoriais, né? Muito táteis. O bebê, quando nasce, ele não tem a visão formada. Quando o nenenzinho é recém-nascido, ele não enxerga como a gente enxerga. Então, o universo dele é muito tátil. Por isso que ele gosta de ficar pegando, você põe a mão assim, ele fica apertando sua mão. Então, a gente gosta de sentir textura. Então, a textura, ela realmente enriquece e ela traz essa dimensão sensorial para sua decoração. Né? Então, nas almofadas, você variar o tecido. Tem alguns tecidos que têm mais textura. Você colocar, né, tecidos diferentes. Ou então, vamos supor que você quer 2 almofadas que sejam laranja, seja verde, mas você pode colocar uma no suede ou no veludo, outra no linho. De repente você está com muito medo de misturar cores demais, mas você pode, dentro de uma mesma cor, misturar texturas. Quem mais? Val falou: se o medo vier, bora te contratar para uma consultoria. Isso aí, Val. Se ficar com muito medo, me contrata para consultoria. No final, gente, eu vou explicar melhor como é que funciona a consultoria, para caso alguém tenha dúvida, que ele se interesse, pode me chamar no inbox também, que eu esclareço as dúvidas. Mas a consultoria, ela serve exatamente para isso, para quando a pessoa não está no momento que ela precisa de um projeto mesmo, com todos os detalhes, mas ela quer aquela orientada mesmo, assim, para dar um start, ou para dar um tapa no visual, ou para pôr as coisas um pouco no lugar, melhorar o layout da casa, deixar mais fluido, deixar mais bonito, mais leve, ou dar um toque na iluminação. É para isso. Boa, cadê? Assim vai ver tudo no 3D. Isso aí. Minha mames falou que ama cores chamativas. Maravilha. Agora, se a gente já falou, vou revisar a paleta de cores, escolher uma peça central. Olhe nas entrelinhas, que esse é o pulo do gato, é o segredo, porque é onde a gente tem mais dúvida. Esse granito ou aquele granito, essa pedra ou aquela pedra, esse tecido ou esse tecido, esse MDF ou aquele MDF. Então, assim, de olhar nas entrelinhas ajuda muito e você vai ficando com uma história coesa no seu ambiente. Então, definir estilo, olhar nas entrelinhas. O tom sobre tom, que eu falei, sobre o ciclo cromático, tom sobre tom. Agora, você aplicou todas essas regras, agora é o bônus, para você saber realmente poder fazer os testes. É o famoso mood board. Mood board é uma prancha de astral, assim, é tipo você vai montar, assim, é uma prancha que você vai montar a vibe que você quer para o ambiente. Também separei alguns exemplos aqui para não deixar ninguém na dúvida. Isso aqui é um mood board. Você pega os diversos materiais que você está pensando em usar, está na dúvida, agrupa e testa. Põe pertinho e vai testando. Dica extra: faça isso com luz natural. Não faça isso com uma luz de lâmpada. Porque são poucas lâmpadas que existem no mercado que elas têm uma capacidade de representação de cor fiel àquela cor. Todo mundo aqui já deve ter passado por experiência de você ir comprar uma roupa, você veste dentro do provador da loja. Quando você sai no dia seguinte, aquilo não era o que você pensou. Você achou que era uma cor e era outra. Você achou que te deu uma levantada e não deu. Então, assim, a cor da lâmpada artificial não se compara à luz natural. A luz natural ela é 100% de reprodução de cor. Então, monte a sua prancha de combinação de testes e veja sob a luz natural. O que você vai colocar? Você vai colocar o couro que você está pensando usar, o tecido que você está pensando usar, a cor, a planta. Aqui são tecidos também. Uma outra representação de cor, pedra, madeira. Você vai colocar tudo. O que você vai pegar? Lorena, mas é fácil você falar isso, que você é arquiteta, você tem todos os materiais.
Outros exemplos aqui. Não, gente, a gente não começa tendo tudo, não. Outros exemplos. Você vai pegar o que você tiver ao seu alcance que represente aquilo que você quer passar. Então, assim, eu trouxe uns exemplos aqui, convencionais, né, digamos assim, que todo mundo pode ter em casa. Eu tô na dúvida se eu uso um couro mais escuro ou um couro mais claro. Isso aqui é cinto que você usa na calça. Então você pega o seu cinto, põe do lado da madeira que você quer. Tipo assim, eu acho tão charmoso aqueles puxadores que tem, aqueles móveis que tem aqueles puxadores de couro. Pois é, você pega e testa. Você coloca a madeira no fundo e o puxador na frente, tá vendo? E vai testando e vê o que dá mais certo. E se eu colocasse uma almofada assim de... Se eu colocasse no meio de tudo isso na minha sala, fizesse o painel com esse marrom, revestisse uma gaveta de couro, não sei, ou enfim, um puxador de couro, ou as almofada de couro, e também eu queria um sofá verde. Ó, outro cinto. Tá vendo? Gente, é difícil fazer isso aqui. Outro cinto verde, ó. Esse cinto aqui é tipo o equivalente a um suede, que a gente consegue tanto para sofá quanto para almofada. Então você coloca aqui e faz o teste. Põe junto e faz o teste. Você também poderia estar querendo colocar nesse painel, nesse nicho aí, uma área assim de bar, você quer deixar uma cafeteira, uma coisa assim, você queria usar uma pedra, pensou em usar uma pedra. Aí você pega a pedra, não seria esse aqui no caso, mas também poderia ser, mas aí você pega a pedra, põe junto. Você vai colocando tudo isso numa superfície com uma boa luz e vai colocando e vai fazendo teste. Também faça isso... cadê meus metais? Com metais. Eu não sei se eu usaria agora... Quero fazer um friso nesse móvel, ou então é o móvel do meu banheiro. E eu não sei se eu uso os metais, né? Ou seja, as torneiras, papeleiros de papel higiênico, toalheira, enfim. Eu não sei se eu uso dourado, se eu uso inox, que cor que eu uso. Você pega a amostrinha. Tá bom, eu tô pegando de fato uma amostra que é um perfil próprio para isso. Você não tem. Mas o que todo mundo tem em casa? Se você é mulher, você tem. Se você não tem, sua mulher tem, sua prima tem, sua irmã tem, sua vizinha tem. Brinco, pulseira, colar. O que você tiver em casa que represente aquilo que você quer usar, você põe. Então aqui, ó, você testa. Será que eu quero dourado? Será que eu quero um prateado? Você vai fazendo esses testes e vai colocando junto dos materiais com o que você tem. Então, assim, eu peguei exemplo de cinto, de coisa, aí você pode pegar uma blusa, entendeu? Quero usar esse rosa queimado aqui no quarto da minha filha. E aí eu pensei em usar uma madeira clara. Cadê? Você pega as opções de madeira clara, põe perto do rosa, põe uma outra coisinha que você vai ter. Você pega tudo que você pensa em pôr naquele ambiente, agrupa e brinca ali. Gente, é batata. O que ficar bonito ali, vai ficar bonito no ambiente. Você não precisa ter dúvida. Você não precisa ter dúvida. Aquilo ali que você está montando é um mini universozinho, assim, sabe? Daquilo ali. Então, você montou aquela composição, não tem dúvida. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Então, assim, esse foi o bônus, assim, para fechar com chave de ouro, para você ter bastante confiança na hora de montar o seu ambiente. Então, revisando, né? Seja para você decorar o ambiente interno, seja para você fazer a fachada da sua casa, seja para você decorar a festa de aniversário dos seus filhos ou o seu próprio aniversário, enfim. Para qualquer coisa que diz respeito a combinações, isso vai servir. Gente, serve até para sombra no olho. Sabe, mulher que quando quer fazer uma sombra coloridona e tá na dúvida? Usa.
Usa essa brincadeira da das combinações de cores aqui do círculo cromático. Não tem erro. Sabe, você pode fazer uma sombra bem verão, laranjão, assim, com um azul, turquesa. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Eu acho que é isso, gente. Eu falei tudo que eu precisava falar. Tô olhando minha colinha se faltou alguma coisa. Eu acho que é isso. Só um alerta no tom sobre tom, que eu anotei aqui pra falar com vocês, que eu já vi muito tom sobre tom que não funcionou bem, porque na verdade a pessoa não fez o tom sobre tom. Ela mudou de tom, ela mudou de cor. Então assim, ela pegou... era um outro verde, assim, um verde que tem uma mistura mais azulada, um outro verde tem uma mistura mais amarelada, alguma coisa assim. Então, se o tom sobre tom é uma baixa de saturação, digamos assim. Sabe? Que todo mundo já editou foto aqui, talvez, né? Tirou a foto. Quase todo mundo aqui pega a foto e aumenta a saturação para ficar mais colorida. O que é aumentar a saturação? É você deixar as cores em mais evidência, né? Você deixar as cores em mais evidência. Então, você aumentar a saturação, baixar a saturação, certeiro, vai dar certo. Então, é esse raciocínio que você tem que usar na hora de pensar no tom sobre tom. Cuidado para não misturar cores diferentes e aí bagunça. Eu vou até dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui rapidinho, que tem aqui. Aqui, ó. Nem precisa levantar. Eu tenho essa pedra. Tá vendo que eu falo que vocês podem usar tudo que vocês têm em casa pra brincar disso? É verde, não é? O que é isso aqui também? É verde, essa cor. Se você coloca assim, tem alguma... a gente aí na câmera não tá mostrando. Mas é que esse é um verde, assim, meio menta, meio pistache, sabe? Esse aqui é um verdão bandeira. Aqui na câmera a luz tá dando diferença, mas não é uma combinação que ficaria legal. Isso aqui mostraria bem se fosse ao vivo, assim, sem essa diferença de cor, o que eu tô querendo dizer. É isso. Deixa eu ler agora o que vocês estão falando. O que mais eu vou responder? Aqui. Gente, alguém falou Aô, peão boiadeiro. Quem é? Uma coisa aparentemente simples que ajuda demais. Que bom. Que bom. Amou a dica, adorei a dica, tem dificuldade com isso. Que bom, gente. Eu só uso marrom mesmo com medo de usar cor. Isso foi da sombra, né? Eu acho que sim. Agora eu já vou aplicar em tudo, na make, nos ambientes, até mesmo meu trabalho de design. É isso aí, Isadora. Arrasou, dicas valiosas, amando as dicas. Que bom. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? As arquitetas de plantão que estão aqui presentes também. O que vocês quiserem perguntar, a gente tem mais um tempinho aí para esclarecer mais alguma coisa ou mostrar mais algum exemplo. Foi da sombra, né? Então, da sombra dá pra usar, pra você combinar brinco, colar, serve pra tudo. O marrom não dá pra errar, porque a gente tem os neutros aí, né? Marrom, bege, cinza, preto, branco, são cores meio, assim, digamos assim, sem erro. Ah, tá, lembrei, gente. Esse eu esqueci de anotar, por isso que eu não falei, mas é um segredaço. Segredaço bônus. Aprenda com a natureza. Gente, a natureza é a maior mestra que nós temos. Se você tá sem inspiração, olha uma planta que seja bem colorida. Sabe essas flores que misturam cores, essas folhas que misturam cores. Você pega aquilo ali, transfere aquele conceito para um ambiente, para uma decoração, também é certeiro. Eu tenho certeza que ninguém nunca viu que uma flor ou uma folha ou uma composição da natureza, assim, de plantas, que acha que ficasse feio, que a combinação de cores não fosse perfeita. É sempre perfeita. Então, se você tiver sem inspiração, pode olhar. Cores de flores, plantas ou uma paisagem, aquilo ali, você já tem o seu mood board pronto. Amo segredinhos. Gente, então é isso. Muito obrigada pela presença de todos.
sobre a consultoria, né, que eu estava falando no início, falei que ia explicar mais no final. A consultoria consiste em exatamente fazer uma análise personalizada com você sobre o seu ambiente, e ela vai desde resolver questões de arquitetura mesmo, de posicionamento da construção no terreno, a decoração, a harmonização mais energética, que é o Feng Shui, a energia das formas, a numerologia, a bioarquitetura. Então é assim, é uma hora que você vai ter comigo para poder elevar o seu ambiente, seja ele um terreno, seja ele uma fachada, seja ele um ambiente interno, em todos os aspectos. Quem não sabe, depois de arquitetura, eu fiz um mestrado em iluminação e tenho vários cursos aí em cenografia e essa questão mais energética da arquitetura, né? mais sutil. Então, o objetivo é levantar o seu ambiente, deixar ele mais funcional, mais harmônico, mais vibrante e resolver as questões que você tiver, assim, seus problemas no sentido de arquitetura, de organização, de decoração e deixar o ambiente harmônico em todos os sentidos. Acústica, iluminação, combinação, estética e energético. Muito obrigada a todos. Tenham uma excelente tarde. E até a próxima.